Fred, seja muito bem-vindo. Obrigado. Fala um pouquinho pra gente aí da tua história, né, do Troféu Almirante, o que ele representa pra ti, né, quantas vezes já foi indicado e quantos troféus já ganhou. Eu tenho 3 troféus por indicação de atleta do ano, né, pela natação. O Troféu Almirante tem toda a sua participação na minha história, sem dúvida tem o seu lugar especial. Lá em casa também os troféus estão guardados em locais especiais. E teve um troféu de atleta jovem talento, que na época eu estava nadando pelo Flamengo e não pude ser indicado pelo troféu porque eu não era federado aqui. Mas o Almirante reconheceu os resultados, foi quando eu consegui ganhar a Copa do Mundo na Alemanha. E eu torço demais para que esse projeto do Troféu Almirante dure por muitos anos, porque isso faz total diferença na vida dos atletas, dos treinadores e dos familiares dos atletas. Vamos te convidar o Fred aí para sentar, para a gente bater esse papo aí mais tranquilo. E aí, Fred, então quando é que começou aí a natação? Quando que a natação entrou na tua vida? Então, a natação começou, eu tinha 7 anos. Comecei porque eu tinha problemas respiratórios, eu era uma criança meio fraca, assim, então o esporte veio em primeiro lugar como saúde, né? Então, pratiquei a natação e estava levando na brincadeira e ganhava o campeonato. Vinha outro campeonato, ganhava outro campeonato. Eu falei, peraí, eu vou começar a levar o esporte mais a sério. E nos meus 15 anos eu consegui a minha primeira medalha em campeonato brasileiro, treinando com o professor Nina. Foi muito marcante esse momento, tão marcante quanto todos os outros resultados expressivos que eu tive. E aí começou uma jornada... Eu me lembro que tu ganhou, acho que o Mundial, não foi? Copa do Mundo. Copa do Mundo, que foi um marco ali, acho que eu nadava também na época e acho que foi um grande feito, né? Acho que marcou muito, me inspirou, né, também essa tua vitória. Legal. Agora, Fred, tu já morou nos Estados Unidos, né? Isso. Foi uma experiência com certeza incrível. Eu queria saber como que foi essa experiência e se tu levou alguma coisa daqui do Maranhão para matar a saudade lá. Foi quanto tempo que você ficou lá? Então, eu fui a primeira vez em 2008, tinha 18 anos. Novo. Eu fui morar na cidade de Roanoke, no estado da Virgínia. Treinava demais, a Isiane teve a experiência de morar nos Estados Unidos, sabe que a cultura dos americanos é de treinar demais, porque tem muito atleta, tem muita mão de obra ali para conseguir bom resultado. Aí em 2009 eu fui para o estado da Flórida, em 2012 eu voltei para a Flórida e em 2018 eu fui para Carolina do Sul. Todo envolvido com a natação, com competições, foi bem bacana. E somando, quanto tempo assim, mais ou menos que tu teve que morar fora? Porque lá não pode passar de 6 meses, né, certo, com visto de turista. Então eu fiquei 5 meses em cada temporada e foi muito bacana, assim, aprendi muito. Mas dá aquela saudade, né, daqui? Dá, eu levei meu Guaraná Jesus, a farinha de puba e fiquei falando, bom é lá no Maranhão, aqui é bacana, mas bom é no Maranhão. Entendi. E Ziane, conta pra gente aí, Ziane já morou muitos anos fora, enfim, pela seleção, já passou aí, já conheceu o mundo inteiro. Levava alguma coisa daqui para matar essa saudade? Claro, eu joguei nos Estados Unidos, né, de 2002 a 2014, na NBA, que no nosso é a WNBA, né? E nesse mesmo ano eu comecei a jogar fora, na Europa. Então comecei já a fazer a mala da comida. Então na mala da comida ia farinha, Guaraná Jesus, camarão seco. Eu levava fubá para fazer também meu cuscuz. Levava a própria cuscuzeira, porque lá a gente não encontra, já levava a cuscuzeira junto também. Gente. Então a gente ia com 3 malas, voltava com 2, porque uma mala era só da de comida. Era quase um contrabando, né? Naquela época podia. Podia. Agora, Ziane, até o pessoal que jogava contigo pela seleção te pedia também, né? Sim. Rolava até um ciúme. Eu não gostava de dar muito, porque senão eu ia ficar sem, né, gente? Então dava um pouquinho assim, e as meninas gostaram, aí toda vez eu tinha que levar pra mim e pra elas. O que era a preferência delas? Era por quê exatamente? Guaraná Jesus. É unânime, todo mundo gosta. É muito bom mesmo. Então, agora que a gente já sabe, já conhece aí melhor sobre a tua história, Fred, a gente tem aqui disposto nessa mesinha alguns objetos aí que representam alguns momentos da tua carreira. E aí eu vou pedir para você dispor esses objetos aqui no nosso pódio, né? De acordo aí com o nível de importância, é claro. Me fala qual objeto que vai ficar na terceira posição do pódio. Vai ficar a bicicleta. Deixa eu te entregar. Representou muito para mim. O Brunão, que é do ciclismo, fez o triatlo, né? Então, por que a bicicleta? Porque foi assim, falei que eu nadei pelo Flamengo e tudo. E assim, tem os altos e baixos que todo atleta passa. E foi uma época bem difícil, que eu estava super mal, assim, que eu tinha saído do Flamengo, como todos os outros atletas, treinadores e diretores saíram porque mudou a presidente. E eu falei, não, preciso continuar treinando. Era a possibilidade que eu tinha de ir para o treino e voltar. Sim. E aqui em São Luís venta muito. Todo mundo que vem de fora fala, nossa, quanto vento nessa cidade. E eu ia
e voltava pedalando do treino de manhã e ia voltando pedalando do treino à tarde. Então, o terceiro lugar representa a bicicleta. Eu e meu amigo Neto, que sempre me incentivou, o cara pedala até hoje, vai para Raposa quase todo dia. E... Chegava já cansado no Quase treino. virou um né, triatleta, Fred? hein? Quase Não, e deu super certo. O que resultou essa bicicletinha bem aqui? Resultou uma medalha de bronze na Copa do Mundo de Dubai. Que eu falei, eu vou pro tudo ou nada, vendi televisão, pedi empréstimo em banco, vendi notebook, fui atrás de patrocínio. E falei, ou eu consigo uma medalha, ou eu paro com o esporte. Porque o Brasil é um pouco complicado, Com certeza. né? Então, a medalha de bronze, não sei se vai caber junto com a aqui. bike. Pode, Vai junto com a bicicleta pode aqui. colocar aí deitadinho. Pronto. Fred, eu vou te pedir só para tu te posicionar aqui, para a gente Tá. mostrar melhor aí os objetos dispostos. Pois é, Fred. E agora vamos saber qual que vai ganhar a segunda colocação aí no teu pódio. Olha, foi bem difícil, porque a gente sabe que assim, eu pelo menos valorizo todos os meus resultados, desde medalha em campeonato Ludovicense até, todos têm a sua importância. No segundo lugar vai o relógio, Pega para ele, Bruno, que significa o por tempo. favor. Foi O uma que significa situação. esse relógio, gente? Então, igual aqui, né, a gente que está se acostumando com o cenário e tudo, ficam falando assim, faltam 5 minutos para vocês entrarem para nadar a final. E a gente estava no chamado balizamento, que reúnem os 8 melhores atletas da Copa do Mundo para nadar a final. E eu estava preparado para nadar e na hora de me levantar, para ficar na fila, para entrar, esperando o sinal da imprensa, que estava sendo divulgado para o mundo inteiro, a minha bermuda de competição rasgou. Simplesmente rasgou. Eu falei, não vou ficar pelado aqui no meio desse... Aí eu pedi para a mulher que estava na organização, eu falei, pelo amor de Deus, espera um pouco. Ela, não vai dar tempo o relógio. Porque tem que seguir um cronograma, né? Então, aí eu fui na minha mochila de treino, peguei toalha molhada, peguei um calção de treino, que o Bruno sabe que a gente chama de sungão, que é uma sunga pesada para gerar uma sobrecarga no treino. Eu falei, vai ser isso aqui mesmo. Enrolei na toalha, me troquei, o pessoal entrando, eu me trocando e fui. Mas consegui, com a sunga pesada, consegui a medalha de prata na Copa do Mundo da China, em Pequim. Foi bem marcante assim. Um perrengue, né? Foi um perrengue bacana, Prata porque... que vale ouro, hein? Mas valeu, aí... que valeu. Porque, assim, se fosse outro, eu ia falar, não vou Sim. se abraçar com problema, né? Mas a gente que é do esporte, a gente sabe que leva isso pra vida, né? A gente se depara com um problema, a gente tem que encontrar a solução urgente, né? Acho que tem um ditado que meu pai fala que quando a vida der um limão, a gente faz Faz uma uma limonada. limonada. Justamente. Realmente, foi com a sunga mais pesada sunga e mais pesada, não todo te abalou. mundo- Realmente Todo mundo com seu traje tecnológico, que faz até nadar Sim. mais rápido, né? E tudo eu consegui, tirei aquele extra do E aí, resultado. Ziane, já passou por alguma situação assim, um perrengue como esse, em meio a uma competição, uma disputa? Já. Eu não posso contar esse perrengue. Ah, e Bruno, já sofreu alguma situação como essa e encarou de frente, levou numa boa como o Fred? Cara, eu não consigo me puxar na memória agora, Sim. mas... Com certeza, né? Rola muito disso, né? Tem muitos Posso imprevistos ali. lembrar Que... de um que rompeu tua cordinha que tu estava falando lá fora e que tu amarrou na hora e seguiu. Ah, é. Ah, conta pra gente então. Na verdade não foi uma competição, mas foi durante uma travessia que acabou que quebrou minha linha, né, no meio da travessia, que eu tive que parar na praia, acabei fazendo uma gambiarra, né, como a gente No chama, meio e do continuei a viagem, continuei. Vindo de Atins para São Luís, então tive que atravessar 2 baías, a Baía de Ribamar, com a linha, né, dando um nó, com medo dela quebrar. Então acontece isso, né, no esporte, a gente tem que se virar, se reinventar, é muito legal. Agora então, Fred, vou te pedir pra gente dar continuidade aqui no nosso quadro. Enfim, explica pra gente esse momento especial na tua vida que ocupa o primeiro lugar no teu coração e vai ocupar o primeiro lugar também no nosso pódio. Nós temos aqui essas 2 bandeirinhas e eu tô curiosa pra entender por que elas ocupam aí o primeiro lugar. Então, eu não ia deixar uma dessas medalhas de fora desse pódio aqui da Mirante. Eu perguntei, eu posso dividir o pedaço do bolo para 2 medalhas? Essa medalha de prata foi em Berlim, quando eu fui para a Copa do Mundo. E fazia 2 meses que eu estava treinando em São Paulo, era tudo novo e eu tive que me adaptar muito rápido com a nova realidade de treinos e tudo. Foi muito bacana, tive a oportunidade de ir para Pequim, de ir para Berlim. E lá eu encontrei o Michael Phelps, que tinha acabado de conseguir 8 de ouro numa Olimpíada. Tinha um Chad Leclerc, Pavel, os caras que se eu falar que vai... Mas são os caras que estavam na final olímpica do ano anterior e que eu estava de casa assistindo. Eu falei, nossa... Mano.
Aí eu, na televisão, todo mundo parece, né, grande, tudo, né? Quando eu encontrei os caras, eu falei, não, peraí, eu sou comedor de cozidão aqui, vamos pra cima, não tenho nada a perder. Mas assim, os caras eram recordistas mundiais, medalhistas em campeonatos super importantes. Eu falei, eu preciso mudar o ritmo da prova, que eram 200 metros, que se começa um pouco mais devagar para aguentar a prova, que a prova dizem que é a prova mais difícil da natação. Sim. E eu já comecei a milhão. Falei, vambora, galera. Não usou essa estratégia, não deu para usar. Siga-me se puder. Não, fui assim, eu tava na adrenalina, eu olhava pro lado, tava o Phelps, olhava pro Deus, outro, tava eu o japonês eu que sei tinha que- acabado de ganhar não sei quantos medalhas. Eu falei, eu preciso começar na frente, porque se eu começar atrás, eu nunca vou passar desse povo. Chega Entendi. nunca mais. Então, essa medalha de prata que representa muito, representa que a bandeirinha dos Estados Unidos vai porque uma experiência incrível competir contra o maior atleta do planeta. Acho que vai durar muito tempo para alguém conseguir fazer o que ele fez e conseguir ganhar dele. Na hora que eu olhei no placar eletrônico o resultado, eu falei, me belisca aqui que eu acho que eu estou sonhando. E eu estava assim, eu estava tão treinado acima de tudo, sabe? Eu sabia o que eu tinha feito para fazer aquela estratégia de começar a prova forte. E no final eu estava extremamente cansado. Na filmagem aparece o final da prova, a base da natação é fazer o streamline. Eu não conseguia segurar isso aqui, meu braço abriu de extremo cansaço, que eu estava na última virada. E o russo me passou, o Nikolai Skvortsov. Isso foi em 2009. Em 2010, em Berlim, na mesma piscina, aquela mesma adrenalina antes da prova, comecei forte, do mesmo jeito. Fui para a última virada extremamente cansado também. Eu sabia que eu estava na frente, eu falei, eu não vou errar essa última virada, porque eu estava vendo mais... Eu sabia que tinha alguém ali me ameaçando, né? Sim. Falei, quem vai ganhar esse ano sou eu. Eu vou acertar a última virada. Acertei, consegui fazer a técnica certa. Quando eu acertei, eu falei, agora é só correr para o braço. E foi quando eu consegui a medalha de ouro. Nossa. E ali, representar o Brasil, assim, saber que a gente, sabe... Que a gente também pode, né, Fred? Eu acho que Naquele momento, quem representa o nosso país, né? Então, isso tem um valor sentimental muito forte e eu fico muito feliz de ter passado por esse momento. Os meninos devem saber bem, conhecer bem isso, é né? muito interessante isso que ele falou, né? Porque a gente também é capaz, né? A gente que é brasileiro, às vezes a gente vai competir fora e a gente tem que ter essa mentalidade, né? Que a gente também pode, às vezes, né, poderia ter se diminuído, pô, tô do lado desses caras que são referência, ter se diminuído, não sou capaz, né? Isso, Então essa mentalidade que tu teve, acho que o esporte ensina muito isso para a vida, né? isso. E por conta disso, né, tu foi lá e conseguiu Eu essas estava duas treinando medalhas. aqui em São Luís, sabe? A gente sabe da nossa estrutura e eu sabia da estrutura deles. É assim, a gente tem que fazer o que a gente pode, com o que a gente tem no lugar que a gente está. Exato. Independente de estrutura, a gente tem que ir para cima, fazer o nosso melhor. E graças a Deus, resultou medalha de ouro. Pois é, Só para todo chegar mundo. até aí tem que ter muita inspiração, né, Isiane? Com certeza. Eu acho que uma das máximas do esporte também é a questão de que ali somos todos iguais, né? Independente aonde você treinou, da onde você vem, ali estamos em iguais condições e podemos se vencer se acreditarmos nisso, né? E essa superação que ele teve em querer chegar e em dizer, não, tô aqui, vambora, né? E é assim que a gente consegue ultrapassar os nossos limites. É interessante, vocês são grandes exemplos disso e uma grande inspiração aí para a galerinha que está começando e que tem no esporte aí uma grande perspectiva para o futuro e para a vida. Fred, vou te agradecer. Muito obrigada pela tua obrigado. participação. Muito obrigado. Queria agradecer a vocês pela companhia, a equipe da Mirante. Quero agradecer os meus patrocinadores, o Grupo Mateus, a Via Mundo, que consegui fechar um contrato agora para poder participar de todas as competições que vierem pela frente, porque já chega de não participar de competição por falta, né, de apoio. E a Escola Legolar, que é uma escola brilhante. E quanto mais parcerias a gente tem, mais a gente se fortalece para passar por esses momentos cada vez mais confiante também. E levar o Muito nome do obrigado. Maranhão para o mundo. Isso, com né? certeza. Aqui, Possa uma contar outras homenagem. histórias dessa aqui outras vezes. Isso. Não, vamos cumprimentar. Obrigado. Obrigada Valeu. pela sua Valeu, participação, obrigado. Fred. Vocês estão meio de Obrigada. apresentadores aí, viu? Bruno,